direto ao plenário do Supremo Tribunal Federal para a sessão da tarde desta quarta-feira, direto do plenário. De volta à presidência, o ministro Dias Toffoli. Declaro aberta essa sessão ordinária do Supremo Tribunal Federal e passo a palavra à senhora secretária, que fará a leitura da ata da sessão anterior. Ata da terceira sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 19 de fevereiro de 2020. Presidência do senhor ministro Dias Toffoli. Presentes à sessão, os senhores ministros. Assessora-chefe do plenário, Carmen Lilian Oliveira de Souza, está em pé à direita do ministro Dias Toffoli. Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Ausentes, justificadamente, a senhora ministra Carmen Lúcia e, por motivo de licença médica, o senhor ministro Celso de Mello. Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 9h45, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Pergunto se há alguma observação a ser feita. Não havendo, declaro a ata aprovada. Vamos começar com a eleição. Ministro Dias Toffoli consulta a assessora-chefe. Recebe um papel. Anuncio a Vossas Excelências que recebi ofício da senhora ministra Rosa Weber, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Com meus cordiais cumprimentos, tendo em vista o disposto na linha A do inciso 1 do artigo 119, combinado com o parágrafo 2º do artigo 121 da Constituição Federal, comunico a Vossa Excelência que o ministro Luiz Roberto Barroso completará o primeiro biênio como membro efetivo neste tribunal, o TSE, em 27 de fevereiro de 2020. Então, procederemos à eleição do membro efetivo para o Tribunal Superior Eleitoral. As cédulas serão distribuídas pela senhora secretária e os votos em cada lugar. serão colhidos em cada lugar, entregando uma designo cédula de papel. O ministro Alexandre de Moraes. À direita estão os ministros Marco Aurélio, Lewandowski, Luiz Fux, Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Atrás deles, parte da plateia. Todos os ministros usam uma toga preta, espécie de capa longa. A assessora-chefe entrega agora as cédulas aos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. À esquerda estão os ministros Gilmar Mendes, Rosa Weber e Edson Fachin. Ao centro, à esquerda, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Ao centro, o presidente Dias Toffoli e à direita dele, a assessora-chefe do plenário. Os ministros aguardam o presidente Dias Toffoli, que consulta a assessora-chefe e recebe papéis. Alexandre de Moraes. Presidente, 8 votos para o ministro Luiz Roberto Barroso e 1 voto para mim, para o ministro Alexandre de Moraes. Então, declaro que foi reeleito para um segundo biênio no Tribunal Superior Eleitoral o ministro Luiz Roberto Barroso, a quem cumprimento. E, seguindo a tradição, imagino que aquele tribunal elegerá em breve Vossa Excelência o futuro presidente com a responsabilidade enorme de suceder a querida ministra Rosa Weber. Congratulo-me com Vossa Excelência, desejando boa sorte. Já que eu não estarei lá para lhe cumprimentar quando da eleição, que já não componho mais aquela corte, mas desde logo lhe cumprimentar, de desejar Lista geral maior dos ministros sucesso na e mesa me em colocar à formato de U disposição de Vossa invertido. Excelência. Presidente. Senhor Ministra Rosa Weber, presidente, presidente do TSE. me permita. O ministro Luiz Roberto Ministra vai ser Rosa eleito Weber. presidente do TSE na segunda semana de abril, na forma regimental. Para nossa alegria. Presidente, eleição a gente nunca sabe, né? Mas essa Ministro que já Luiz se Roberto consumou, eu Barroso. queria, uma vez mais, agradecer a confiança dos colegas e me comprometer a dar o melhor do meu esforço para promover eleições legítimas e limpas e honrar a tradição do TSE, que já vem de longe, de presidentes denodados que conseguem manter
um jogo democrático, limpo e adequado, como nós temos conseguido até aqui nesses últimos 30 anos. De modo que agradeço de coração aos colegas a confiança e certamente irei conversar com Vossa Excelência, que presidiu eleições presidenciais com grande competência, e com a ministra Rosa eu converso regularmente. A convivência do eleitoral é muito próxima. Somos parceiros e é um tribunal adorável de se trabalhar. Muito obrigado. Senhor presidente, permita ao procurador-geral se associar aos votos de Vossa Excelência, de sucesso ao eminente. Quem fala é o procurador-geral Augusto Aras. Luiz Barroso, por esta eleição. Ficam registrados as manifestações. Nós temos a continuidade do julgamento da ação direta, cujas sustentações ocorreram na parte da manhã de relatoria do ministro Marco Aurélio, e posteriormente daremos seguimento a um processo que o relator indicou adiamento de relatoria do ministro Gilmar Mendes após votos divergentes de Sua Excelência. E todos nós sabemos que a pauta foi divulgada com antecedência desde o ano passado, mas posteriormente foi marcada a posse da futura presidente, que tomará posse hoje, Cristina Peduzzi, no Tribunal Superior do Trabalho, às 17 horas. Por isso, nós teremos que abreviar na sessão de hoje, sem intervalo, porque muitos dos colegas irão comparecer à posse de Sua Excelência no Tribunal Superior do Trabalho. E é muito significativo a posse do Tribunal Superior do Trabalho. Em primeiro lugar, temos 2 egressos daquele tribunal aqui nesse Supremo Tribunal Federal, que honram esta corte, honram o judiciário e honram aquela justiça especializada, ministro Marco Aurélio e ministra Rosa Weber. E, em segundo lugar, que é importante reafirmar a importância, a necessidade em nosso país de uma justiça do trabalho. É importante reafirmar o papel de excelência que essa justiça especializada faz. Por isso, é necessário realmente a nossa participação para reforço àquela corte e àquele ramo especializado da Justiça do Trabalho. Ministra Rosa Weber. Se me permite, senhor presidente, tem mais um fator. A ministra Maria Cristina Peduzzi, que já estava no TST, na representação, ela foi pela classe dos advogados. Quando eu lá cheguei, e eu fui convocada em 2004, mas como ministra fui nomeada em 2006. Ministra Peduzzi lá se encontrava desde 2001. É a primeira mulher que assume em 70 anos de história do TST a presidência daquela casa. Então, também tem esse fator da participação da atuação feminina. Ela não foi a primeira mulher no Tribunal Superior, mas é a primeira a assumir a presidência. A ministra Cnea, representando o Ministério Público do Trabalho, foi a primeira mulher que integrou o TST. Ministra Peduzzi, a segunda, pela classe dos advogados, e a primeira juíza de carreira, da magistratura do trabalho, fui eu, em 2006. A carreira, Vossa Excelência. Com 3, quando uma nomeação de 4. Quando houve, após a Constituição de 88, ministro Marco Aurélio, chegaria mais ao TST, a vinculação à clientela específica, ou seja, os juízes de carreira dos regionais. Presidente, queria também deixar um depoimento a respeito da nova presidente do TST. Ministro Ricardo Lewandowski. Ao meu tempo de presidente no CNJ, ela foi conselheira e prestou relevantíssimo serviço. Portanto, eu quero dizer a Vossa Excelência que eu irei à posse com muito prazer e irei para prestigiá-la, assim como todos nós faremos. Sem dúvida nenhuma, como diria o povo do Sul, muito querida. Muito querida, é verdade. Por isso, eu comunico aos senhores advogados que estão inscritos para sustentações orais que eu não apregoarei os seguintes casos que há inscrição. A ação direta da inconstitucionalidade 6.025, de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, na qual se encontram inscritos, e vejo que estão presentes, pela Fazenda Nacional, o doutor Procurador-Geral da Fazenda Nacional, doutor José Levi Melo do Amaral Júnior, pelo Amicus Curiae, Sindicato dos Policiais Rodoviários Federal do Estado da Bahia, o doutor José Luiz Wagner,
e pelo Amicus Curiae, Associação dos Magistrados Brasileiros, o doutor Alberto Pavia Ribeiro. Pedindo escusas a vossas excelências, esse processo será realocado posteriormente e comunicado e intimado na forma regimental e legal. Também não será chamada de relatoria do ministro Edson Fachin a ação direta da inconstitucionalidade 5.553, na qual estão inscritos pelo requerente o doutor André Maimone e o doutor João Alfredo Teles Melo, pelos Amicicuri, Terra de Direitos, FIAM Brasil, Organização pelo Direito Humano, Alimentação e a Nutrição Adequadas, e pela Associação Brasileira de Agroecologia, a doutora Nayara Andreoli Bittencourt. Pelo Amicus Curiae, Associação Brasileira dos Produtores de Soja, o doutor Felipe Costa Albuquerque Camargo. Pelo Amicus Curiae, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, doutor Walter José Fayad de Moura. Pelo Amicus Curiae, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, o doutor Rodrigo de Oliveira Kaufmann. Pelo Amicus Curiae, Defensoria Pública do Estado de São Paulo, doutor Rafael Munerati. E pelo interessado, presidente da República, a doutora Isabel Vinchon, advogada da União. Pedindo escusas a vossas excelências que vieram à corte em razão da pauta publicada, mas pelas razões já justificadas, esses feitos, então, não serão chamados e serão realocados com as devidas intimações. Para a continuidade de julgamentos, iniciado na sessão extraordinária da manhã, de relatoria do ministro Marco Aurélio, apregou a ação direta de inconstitucionalidade 5.942, requerente Partido dos Trabalhadores, interessado presidente da República, Amicicuri, Petróleo Brasileiro e Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis. Após a leitura do relatório e a realização das sustentações orais, na sessão de hoje pela manhã, o julgamento foi suspenso para sua continuidade. Então, passo a palavra agora ao eminente relator para o seu voto. Presidente, como eu disse cedo, o caso versa sobre a flexibilização da licitação. A ação foi ajuizada em maio de 2018. Em agosto imediato, liberei o processo para inclusão na pauta do plenário, visando apreciar Marco Aurélio. de implemento tutela de urgência. Não foi possível julgamento no ano judiciário de 2018. Então, acionando a própria Lei 9868, implementei, já encerrado o ano judiciário, a medida cauteladora, mas a eficácia foi afastada em incidente já página virada hoje. Em virtude da passagem do tempo, o processo ficou aparelhado para julgamento final da ADIM. É o que eu proponho, que julguemos em definitivo a própria ação. Penso que estão todos de acordo com isso. Sim. Então, já tem sido definido a prática no plenário. Por meio do decreto, fixou-se o objetivo do procedimento especial, concretizar a transferência pela Petrobras de direitos de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos, indicando-se as operações resguardadas da incidência das normas estabelecidas, submetidas ao regime próprio das empresas privadas, em caráter de livre competição. E aí eu transcrevo os objetivos visados. Apesar de reclamar fundamento de validade na legislação infraconstitucional, porque se trata de um decreto, né? O ato encerra normas dotadas de generalidade e abstração. Nem mesmo a existência de lei federal sobre licitações e contratos administrativos firmados por empresas públicas e sociedade de economia mista obsta o exame abstrato do decreto, com base exclusivamente na Constituição Federal. Não estaremos aqui apreciando crise de legalidade, ou seja, a discrepância em si do decreto presente à Lei
dita regulamentada, que o decreto foi adiante da própria lei. Então, eu teço considerações e digo, presidente, que, com relação, observado o artigo 84, incisos 4 e 6, a linha A da Constituição Federal, cumpre examinar se, ao instituir, mediante a edição de decreto, aspas, procedimento especial de cessão de direitos de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos, o chefe do Executivo incorreu ou não em excesso do poder de regulamentar. Aí eu teço considerações sobre o que se entende como cessão de contrato. Referendo na medida cautelar na ADI 5942, autor Partido dos Trabalhadores. Procedendo à transcrição de trecho da doutrina do professor. Consistindo a posição contratual num feixe de direitos e obrigações inerentes a determinado negócio jurídico, a transferência de contratos de concessão e partilha revela-se instituto, afeta ao direito das obrigações de nítido caráter negocial, cujo cerne é a integral substituição do cedente pelo cessionário. Remeto, presidente, à competência da União para disciplinar a matéria, conforme previsto no artigo 22, inciso 27 da Constituição Federal. E cabe à União, mediante lei no sentido formal e material, a disciplina, ou seja, a fixação de regras gerais de licitação e contratação em todas as modalidades, a alcançarem a sociedade de economia mista, gênero do qual a Petrobras é espécie. Cito também o artigo 173, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição Federal e transcrevo os dispositivos para efeito de documentação. Mostra-se razoável compreender, no âmbito de abrangência da locução empregada pelo Constituinte no inciso 27 do artigo 27, contratação em todas as modalidades, a figura da cessão da posição contratual, circunstância a afastar a regulamentação pretendida mediante o ato presidencial questionado, sob pena de violação do princípio da reserva legal. Mesmo aceita a premissa articulada pela Presidência da República e pela Advocacia Geral da União referente à ausência de obrigação de licitar para o fim de cessão da posição contratual anteriormente ocupada pela Petrobras, matéria, repita-se, não versada neste processo, mas no revelador da ação direta 3.596, sob a relatoria da ministra Carmen Lúcia, a realidade surgida da análise do decreto se impõe. Criou-se, com um ato atacado, verdadeiro microsistema licitatório, ordinariamente veiculado por lei, apesar de a utilização do vocábulo licitação ter sido substituído, sob o ângulo redacional, pela sigla ou pela singela expressão procedimento especial. Não se falou realmente no decreto em licitação, mas sim no procedimento especial. Trata-se de conclusão extraível especialmente do contido nos artigos 11 a 35, nos quais descritas, com riqueza de detalhes, as etapas do certame a ser realizado entre os interessados na assunção de concessão anteriormente contratada pela Petrobras, sendo elas as fases. Aí eu menciono as fases respectivas. A ressaltar essa ótica, apesar de o objeto desta ação direta não se confundir
com o exame de possível conflito a partir do contexto do decreto com a lei, inegável é a similitude estrutural entre os atos disciplinares e os procedimentos concorrenciais, ressalvado, entre outros aspectos, a simplificação e a inversão de fases de procedimento licitatório previsto no Estatuto Jurídico das Empresas Públicas e Sociedade de Economia Mista, em especial em relação à fase de negociação, no que permitida a realização de negociações sucessivas, não apenas com o participante mais bem classificado, mas igualmente com os demais participantes. Em síntese, até sob o ângulo licitatório, o decreto exclui julgamento de ação contra decreto que institui regra para a cessão de direitos de exploração e produção de petróleo e hidrocarbonetos pela Petrobras. Volto aos artigos da Constituição Federal e prossigo dizendo que o ato questionado consagrou situação de dispensa de licitação para as contratações de bens e serviços efetuados pelos consórcios operados pela Petrobras. E prossigo tecendo considerações a respeito da matéria. E digo que, sob o pretexto de disciplinar a cessão pela Petrobras de direitos de exploração, desenvolvimento e produção em campos de petróleo, o chefe do Executivo, mediante o decreto 9355, não se limitou a expedir regulamentação objetivando a fiel execução de preceitos contidos nas leis, ótica autorizar a glosa em sede objetiva do Supremo, guarda-maior da Constituição Federal. Na quadra vivenciada, vou pular um trecho, reconhecidamente marcada por escândalos e desvios éticos nos mais diversos âmbitos da vida pública e empresarial do país, cumpre observar a envergadura das instituições pátrias, a eficácia da ordem jurídica, a independência e a harmonia entre os poderes. Repito que paga-se um preço por se viver num Estado de Direito, é módico, e está, por isso mesmo, ao alcance de todos o respeito irrestrito às regras estabelecidas. Convertida a apreciação da medida cautelar em exame de mérito, referendo na medida cautelar na ADI 5942, autor Partido dos Trabalhadores. Quem vota é o ministro relator Marco Aurélio. A Lei Federal de Licitações, mediante o decreto, julgo procedente o pedido para assentar a incompatibilidade com a Constituição Federal do Decreto 9355, de 25 de abril de 2018. É como voto, presidente, apontando que o decreto não é do atual governo, é do governo pretérito. O eminente relator julga procedente a ação direta. Como vota o ministro Luiz Fux? Presidente, eu acabei de aqui falar com o nosso colega ministro Alexandre de Moraes, tenho um compromisso e pediria vênia para, se Sua Excelência anuísse, eu vou juntar voto depois, mas eu votaria sem problema, sinteticamente, no sentido de que já tive a oportunidade de enfrentar uma outra questão quando a Petrobras ministro Luiz Fux, vice-presidente do STF. O mercado de petróleo, óleo, gás é um mercado que tem suas especificidades. Eu até tive uma oportunidade, numa faixa etária da minha vida, de trabalhar na Shell, Brasil S.A. Petróleo, e conheço, digamos assim, essa sistemática que é completamente diferente do que uma licitação para comprar bens de consumo permanente de uma empresa. De sorte que eu peço todas as vênias, vou juntar voto, peço vênia ao ministro Marco Aurélio para divergir de Sua Excelência e agradecer ao ministro Alexandre a possibilidade de antecipar o voto.
Então, Vossa Excelência julga improcedente. Vossa Excelência está acompanhando o ministro Alexandre de Moraes. Não, eu trouxe voto pronto, né? Mas porque o ministro Alexandre vai julgar improcedente, eu não sabia. O ministro Luiz Fux abre a divergência. Vossa Excelência tem compromisso, já havia avisado a presidência, fique à vontade. Como vota o ministro Alexandre de Moraes? Presidente, cumprimentando as sustentações orais que foram feitas anteriormente. Presidente, aqui, inicialmente, eu gostaria de, situando o objeto, fazer uma rápida observação sobre o cabimento ou não da ação direta de inconstitucionalidade. O que se impugnou foi o decreto 9.355, como já dito, de 2018, que estabelece regras de governança, transparência e boas práticas de mercado para a cessão de direitos de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo, gás natural e outros Ministro Alexandre de Moraes, na ponta direita da mesa, brasileira, em formato de U invertido. E, na verdade, a meu ver, se formos ser estritamente e rigidamente técnicos, o autor da ação, ele não impugnou a legislação, em verdade, que permite essa regulamentação. Nós temos duas leis, e vou citar posteriormente, a Lei 9478 de 97, no artigo 29, e a Lei 12.351 de 2010, o artigo 31, que abrem essa excepcionalidade, abrem essa possibilidade que foi regulamentada pelo Decreto 9.355. Então, de forma estrita, aqui, numa técnica mais restritiva, diria eu que ao autor faltou essa impugnação, até porque há uma impugnação semelhante sobre a possibilidade ou não dessa cessão numa ação direta de inconstitucionalidade de relatoria da ministra Carmen Lúcia. Ou seja, a possibilidade ou não de cessão de direitos, que é a razão maior da impugnação, está prevista em lei. E essa lei vai ser tratada numa outra ação direta de inconstitucionalidade de relatoria, como disse, da ministra Carmen Lúcia. Ocorre que o ministro Marco Aurélio situou também o tema no extravasamento ou não do poder regulamentar. Então, com essa observação, mas para fins de se garantir já a segurança jurídica, se garantir o posicionamento do Supremo Tribunal Federal em relação ao tema, até evitando uma eventual nova ação direta, agora sim, em relação às duas leis citadas e ao decreto, faço essa observação de que, ao meu ver, faltou ao autor impugnar as duas leis que dão um embasamento legal para a regulamentação, mas vou tratar do mérito sob a ótica da existência ou não de extravasamento, de abuso, de desvio de finalidade no poder regulamentar da Presidência da República, que foi exatamente uma outra fundamentação do autor que defende ter havido usurpação da competência do Congresso e sustenta a violação de diversos aqui dispositivos constitucionais. Não me parece, também já adianto que vou divergir do eminente ministro Marco Aurélio, acompanhando a divergência do ministro Luiz Fux, vou divergir no sentido de que a excepcionalidade da regra restrita de licitação está prevista e tem embasamento legal nos artigos 176, parágrafo 3º da Constituição, 173, parágrafo 3º da Constituição Federal, da Lei 9.478, de 97, artigo 29, e a Lei 12.351, de 2010, artigo 31, que possibilitam um tratamento diverso. Inclusive, nós, primeiro semestre do ano passado, salvo engano, nós decidimos em questão semelhante do tratamento licitatório nas ADIs 5624, 5846, 6029 e 5924, a possibilidade que a legislação dá de um tratamento diverso da Lei Geral de Licitações.
foi a questão que o plenário, por maioria, entendeu a possibilidade da venda de subsidiárias que não foram criadas por lei. Ou seja, da mesma forma, a lei cria a empresa e autoriza a criação de subsidiárias, que não são diretamente criadas por lei. Essas subsidiárias podem ser vendidas, é um regime diferenciado. E aqui me parece que há o tratamento semelhante. Se nós formos no artigo 176, parágrafo 3º, uma análise desse artigo permite que a legislação estabeleça situações excepcionais. E foi o que se fez desde 1997. É importante salientar que essa possibilidade existe desde a Lei 9.478, de 97. E depois, a Lei 12.351, de 2010, que expressamente admitem a possibilidade de cessão, de partilha dos contratos de exploração e produção de combustíveis. A possibilidade dessa transferência, daquele, obviamente, e à época, lembro, nessas ações diretas, eu chamei de empresa-mãe, aqui seria, na verdade, a licitação-mãe. A primeira licitação, o processo originário de concessão ou de partilha, é feito por meio do procedimento geral licitatório. Agora, existe a possibilidade dessa cessão dos contratos de exploração, produção de combustíveis. Eles podem ser transferidos sem a necessidade de um novo procedimento licitatório. Obviamente, desde que observadas as condições estabelecidas na legislação citada, tanto no artigo 29, Quem vota é o ministro Alexandre de Moraes, quanto no artigo 31 da Lei 12.351, que deixo aqui de mencionar, mas consta no voto. O que fez o decreto 9.355? O decreto, ele não criou essa possibilidade. Não é o decreto 9.355 que criou a possibilidade de excepcionar o procedimento geral de licitação. Isso quem permite já é o artigo 176, parágrafo 3º da Constituição Federal. Da mesma forma, não foi o decreto que regulamentou as condições, os standards. Julgamento de ação contra decreto que institui regra para a cessão de direitos de exploração e produção de petróleo e hidrocarbonetos pela Petrobras. Com base nas duas leis já citadas. O que fez o decreto foi exatamente o que é possível, ao meu ver, com todas as vênias, as posições em contrário, o que é possível no âmbito da regulamentação do Poder Executivo. Regulamentou o procedimento de cessão de direitos de exploração. A cessão de direitos de exploração, ela é permitida pela Constituição, desde que haja a regulamentação legal. Ela foi permitida pelo artigo 29 da 9478, pelo artigo 31 da 12351, só que se entendeu por bem, e foi citado da tribuna pelo doutor André, advogado-geral da União, e também pelos amici curiae, se entendeu por bem para garantir a segurança jurídica, maior transparência, maior impessoalidade nessa excepcionalidade, se entendeu por bem regulamentar um procedimento que garantisse uma competitividade. Insisto novamente, antes desse decreto já era possível, não só era possível, como ocorria a cessão. O decreto, inclusive houve acórdão do Tribunal de Contas da União, indicando essa necessidade de uma melhor regulamentação, o decreto melhorou a governança no âmbito dessa matéria. Porque se não houvesse a lei, não houvesse o permissivo constitucional, obviamente aí nós teríamos um extravasamento do poder regulamentar. Não. O que fez o decreto, e aqui me parece a questão mais importante, o que fez o decreto foi regulamentar, garantir segurança jurídica, dar mais transparência e impessoalidade a algo que ocorria de 97
sempre ocorreu de 97 a 2018. Porque uma leitura mais apressada poderia indicar que só a partir de 2018 que a cessão foi permitida. Na verdade, desde 97, a partir de 2018, uma regulamentação mais restrita para garantir, como eu disse, a competitividade, para garantir a transparência, para garantir a impessoalidade, sem contudo, e aqui também é muito importante pela própria atividade fim da Petrobras, sem afastá-la da competitividade do mundo privado, sob pena da Petrobras ter inúmeros prejuízos, mais do que historicamente já vem tendo. Qual foi, então, a razão e a finalidade da regulamentação? A razão foi que havia necessidade de uma regulamentação, porque o permissivo constitucional e legal indicava essa possibilidade. E a finalidade imediata foi o cumprimento de um acórdão do Tribunal de Contas da União. Imediata, exatamente o que já disse anteriormente, a questão de maior transparência, de maior impessoalidade. Não houve, a meu ver, nenhum excesso no poder regulamentar, não houve nenhum excesso, nenhum desvio no decreto a configurar inconstitucionalidade. O decreto, seguindo os parâmetros legais das duas leis já citadas, regulamentou a cessão de direitos de exploração, instituto, insisto, já utilizado no Brasil, desde 97, antes da edição do decreto, e utilizado também internacionalmente, porque é uma prática corriqueira no mercado de exploração de hidrocarbonetos, chamado também de farm-in, farm-out. São transações que já vinham sendo praticadas antes, inclusive, da entrada em vigor da lei que foi posterior a 13.303. E por que isso? Porque já eram autorizadas, como também bem salientado pela Advocacia Geral da União, já eram autorizadas pela Lei 9.478 desde 97. Veja, presidente, a AGU juntou em seus memoriais os registros da Agência Nacional de Petróleo de 2001 a 2017, período anterior à edição do decreto, onde demonstra que foram realizadas 607 operações de cessões de direitos e concessões, ou que também envolveram cessão de direitos de exploração em todo o mercado brasileiro. Nesse mesmo período, a Petrobras, dessas 607 operações de cessão, com base na legislação de 97, a Petrobras realizou 27 operações dessa natureza, interagindo com diversos agentes privados. Ou seja, não foi o decreto que criou isso. Não foi o início dessa criação, dessa operação Farm-in, Farm-out, em 2018. O decreto veio para, eu diria até, como norma de governança, moralizar, para dar uma segurança jurídica maior, uma impessoalidade maior ao que já vinha ocorrendo com base na lei. Exatamente por isso que, ao meu ver, faltou, como disse, essa impugnação por parte impugnação da lei legislativa por parte do autor. O próprio ministro, o eminente ministro Marco Aurélio, o ministro relator, destacou, tanto na concessão da liminar quanto agora, que não se discute na presente ação a constitucionalidade desse permissivo legal, cessão da posição contratual. Olha, então nós partimos da Constituição, artigo 173, que admite, da legislação que admite, tão somente houve, a meu ver, uma regulamentação a favor do interesse público. O próprio Tribunal de Contas recomendou, após a análise de todas essas operações, recomendou à Presidência da República a edição de normas que regulamentassem alienações e desinvestimentos também no âmbito da Petrobras. Que esse acórdão do Tribunal
de Contas, é o Acórdão TCU 442 de 2017, a partir desse acórdão foi o pontapé inicial da elaboração do decreto com base no decidido pelo Tribunal de Contas para garantir uma maior governança, ou seja, houve toda uma regulamentação técnica para melhorar esse procedimento de cessão que já era e continua sendo permitido por lei. Não há, portanto, volto aqui a dizer, não há, portanto, a meu ver, inconstitucionalidade, mesmo porque os decretos presidenciais de regulamentação, previsto no artigo 84 da Constituição Federal, esses decretos não podem criar novos direitos, novas obrigações, mas esses decretos também não se limitam a repetir o texto legal, senão seriam absolutamente inúteis. Toda a doutrina administrativista demonstra e mostra que os decretos editados pelo poder público, pelo poder executivo, aqui no caso, pelo presidente da República, eles têm uma finalidade específica, que é tornar mais efetivo o cumprimento da lei. E foi exatamente nesse sentido que foi editado o decreto 9.300, agora, o decreto 9.355, foi editado, não reproduzindo. Se ele reproduzisse a lei, seria inútil. O artigo 29 e 31 da legislação já citada precisavam de uma regulamentação, de uma especificação de melhor governança, mais transparência, mais impessoalidade. E foi exatamente isso que fez. Regulamentando as operações de cessão de concessões, partilhas com fundamento na lei. São negócios jurídicos vinculados à atividade fim da Petrobras na exploração da atividade econômica. Não é possível retirar essa possibilidade. Quem vota é o ministro Alexandre de Moraes. É uma possibilidade excepcional para constitucionalmente referendo na medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade. 5942. A queda do monopólio convive num sistema julgamento de ação contra decreto que institui regra para a cessão de direitos de exploração e produção de petróleo e hidrocarbonetos pela Petrobras. De forma clara, transparente, as etapas, o caminho para que se faça de uma forma transparente. A preparação, consulta de interesse, apresentação de propostas preliminares, apresentação de propostas firmes, negociação, resultado e assinatura dos instrumentos jurídicos negociais. Como que isso era feito antes? Nas 607 negociações, sendo 27 naquele período da Petrobras, cada uma podia ser feita de uma forma. A legislação autorizava, mas não havia segurança jurídica, não havia um protocolo, um procedimento. A partir do decreto, passou a existir essa possibilidade. Ou seja, o decreto nada mais fez que disciplinar, especificar as operações que já possuíam autorização legal para serem realizadas. Não houve, ao meu ver, desvio de finalidade, não houve, foi citado também da tribuna, não houve aqui um decreto visando favorecimento à impunidade, à corrupção, pelo contrário, antes era possível se fazer sem esse protocolo, e se nós pegarmos o período anterior a 2018, nós vamos perceber que o grande escândalo, os grandes escândalos da Petrobras se deram exatamente nesse período anterior. Exatamente em virtude desses grandes escândalos, o Tribunal de Contas da União passou a exigir um protocolo mais transparente por parte do Poder Executivo para essa situação excepcional, e foi editado o decreto. Assim, presidente, não vejo nenhuma inconstitucionalidade a partir da não incidência da regra geral da Lei 13.303 de 16, essa
norma veio também para regulamentar a questão e excepcionou essa possibilidade. A excepcionalidade permaneceu no ordenamento jurídico. O artigo 29 da 9478 de 97 e o artigo 31 da 12.351 de 2010 continuaram a ter vigência, possibilitando a regulamentação por parte do decreto. Em conclusão, presidente, pedindo todas as vênias ao eminente ministro Marco Aurélio, julgo improcedente a ação direta de inconstitucionalidade. O ministro Alexandre de Moraes também diverge do relator, julga improcedente. Como vota o ministro Luiz Edson Fachin? Senhor presidente, eminentes pares, cumprimento por igual as sustentações orais que assomaram à tribuna e, bem assim, de modo especial, o eminente ministro Marco Aurélio, relator desta ação direta de inconstitucionalidade 5942, cujo mérito estamos, nesse momento, a apreciar, e os votos divergentes já manifestados pelos eminentes ministros Luiz Fux e agora... Ministro Edson Fachin. No voto que à esquerda da mesa, em formato de U invertido. De Moraes. Eu juntarei a declaração de voto, senhor presidente, eis que já há duas posições bastante explicitadas sobre esta matéria, sem embargo, de fazer uma referência ainda que pontual, que o debate posto na apresentação é saber se e em que medida a Petrobras se submete ao regime de licitações. Julgamento de ação contra o decreto que institui regra para a cessão de direitos de exploração e produção de petróleo e hidrocarboneto pela Petrobras. Que a Petrobras realiza, vale dizer, cessões e transferências de direitos de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo, gás e outros hidrocarbonetos fluidos. Pois bem, vários argumentos restaram aqui já suscitados e explicitados, quer por sua excelência, eminente ministro relator, quer agora no voto do ministro Alexandre de Moraes. Eu já tive a oportunidade de me manifestar, ainda que não diretamente neste ponto, mas circunstância que abarca esta matéria, quando se principiou o julgamento de recurso extraordinário que, de algum modo, versa sobre a temática da submissão da Petrobras ao regime da Lei 8666. Pois bem, senhor presidente e eminentes pares, em primeiro lugar, para apenas sumariar a posição que trago, de saída, peço vênia divergência para anotar que estou acompanhando sua excelência, eminente ministro relator, na linha, aliás, do que já votei, por alguns argumentos. Em primeiro lugar, porque, com toda a vênia, o argumento que se traz à colação quanto ao acordo do Tribunal de Contas da União, é preciso ter presente que as decisões do Tribunal de Contas da União sobre essa matéria, em meu modo de ver, não se deram porque entendia dispensável o procedimento de licitação, mas sim porque havia decisões liminares deste Supremo Tribunal Federal na direção de afastar a observância das regras de licitação. Em segundo lugar, quer na sustentação da Advocacia Geral da União, pela voz sempre autorizada do ministro André Mendonça, de que o tema, na verdade, diz respeito à especialidade do decreto em relação à lei geral que incidiria sobre essa matéria. Na declaração de voto, tal como fez o eminente ministro relator, eu estou minudentando o argumento no sentido diverso, pelo menos assim me parece, eis que a lei a que se refere o texto constitucional que incide nessa matéria, vale dizer o parágrafo 3º do artigo 176, é aquela que o próprio decreto apresenta como seu fundamento de validade. Por isso, trata-se de norma que, em tese, regulamenta o procedimento legal de cessão de direitos, seja por meio da transferência, que alude ao artigo 29 da Lei 9478, seja pela cessão de direitos e contrato de partilha, que se refere
o artigo 31 da Lei 12.351. É por isso, e desta forma, que a Advocacia Geral da União e as demais sustentações nessa linha alegam que se trata de norma especial relativamente à chamada Lei das Estatais. Referendo na medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade 5942. Quem vota é o ministro Edson Fachin. De uma expressa autorização legal, não há como excepcionar do regime constitucional de licitação a transferência de contrato celebrado pela Petrobras ou suas consorciadas. Entendo que, nos termos constitucionais, essa é a direção que garante transparência reclamada pelo princípio republicano, o que me parece desautorizar a interpretação que admita contratações das sociedades de economia mista que possam dispensar o procedimento licitatório. E, por último, senhor presidente, só para arrematar e não me estender, contrariando o que houvera dito, é isso que estou acompanhando, Sua Excelência, ministro relator, mas apenas para contrapor a visão distinta e respeitável da divergência, cito a doutrina de administrativistas de escola, dentre eles o professor Marçal Justin Filho, para reconhecer que, efetivamente, há condições específicas de pessoas jurídicas, empresas estatais, que, como sociedades de economia mista, operam nesse campo relevantíssimo e importante que antes já me referi. Agora, o que não se pode esquecer é que essa sociedade de economia mista deve ter em mira o interesse público. E, portanto, é disso que se trata. Por isso, aí há, no que vejo, uma conjugação de regimes jurídicos. Vale dizer, de direito privado, no que concerne à regulação das sociedades de economia mista que exercem atividade econômica, mas com a necessária reserva de princípios de direito público, nomeadamente aqueles que estão na Constituição, no caput do artigo 37. Por isso, senhor presidente, esse decreto 9335/2018 excepciona a lei, meu modo de ver, prevê um procedimento especial de cessão de direitos de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo que contraria nitidamente a norma constitucionalmente fixada para reger as contratações. Por isso, acompanho integralmente o eminente ministro relator com toda a vênia a divergência que aqui já foi manifestada. Agradeço, ministro Luiz Edson Fachin. Ministro Luiz Roberto Barroso, como vota? A 2-2, né? Presidente. Com viés de 3-3. Ou não. Aqui todo mundo é adivinho, ministro Rosa. 4-4 depois. Depois 4-4. Pois então, presidente, a discussão aqui é basicamente saber se a cessão de direitos de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos pode ser feita... Ministro Luiz Roberto Barroso, à direita da mesa, ao lado do ministro Alexandre de Moraes. De uma licitação formal nos moldes da Lei 8666. Eu devo dizer, presidente, já disse isso aqui outras vezes, eu não tenho um fetiche muito grande pela Lei 8666, para ser sincero. Eu acho que ela, infelizmente, não é eficaz para impedir o administrador desonesto de cometer... Julgamento de ação contra decreto que institui regra para a cessão de direitos de exploração e produção de petróleo e hidrocarbonetos pela Petrobras. Ela é uma lei que dificulta a vida de quem quer fazer corretamente e bem feito. É claro que os princípios que regem a licitação, igualdade entre os competidores de contratação da melhor proposta para o poder público, esses têm que estar sempre presentes em qualquer negócio público, seja de que natureza for. Mas eu faço esta ressalva que, para além desses dois grandes princípios da licitação, o grande detalhamento da Lei 8666, infelizmente, apesar das boas intenções, não impediu
que as coisas erradas acontecessem. Porém, esse é um argumento meta-jurídico. Eu, pedindo todas as vênias ao eminente relator e ao eminente ministro Luiz Edson Fachin, acho que a interpretação jurídica, independentemente de considerações meta-jurídicas aqui, na minha visão, inequivocamente conduzem à validade do decreto. E, muito brevemente, presidente, porque, em linhas gerais, estou de acordo com o que assentou o ministro Alexandre de Moraes, eu faço a construção do meu raciocínio jurídico. O artigo 37, inciso 21 da Constituição, é o dispositivo que prevê a exigência da licitação como regra geral nas contratações públicas. O artigo começa assim: ressalvados os casos especificados na legislação. Interessante que ele começa com a ressalva. Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes. O resto não é relevante aqui. Portanto, ao começar o dispositivo assentando, ressalvados os casos especificados na legislação, a Constituição admitiu expressamente que a lei ressalvasse a realização de licitação. Portanto, o que é preciso verificar é se a lei que ressalvou nesse caso, e o fez, a meu ver, referendo na medida cautelar na ADI 5942, autor Partido dos Trabalhadores. Portanto, vou à lei, que é a Lei 9.478, a primeira delas, de 97, que é a Lei do Petróleo, e a Lei do Petróleo diz assim no artigo 29, é permitida a transferência do contrato de concessão, preservando-se seu objeto e as condições contratuais, desde que o novo concessionário atenda aos requisitos técnicos, econômicos e jurídicos estabelecidos pela ANP, Agência Nacional de Petróleo, e o parágrafo único diz que a transferência do contrato depende de prévia autorização da ANP. Portanto, a lei prevê requisitos técnicos, econômicos e jurídicos para o cessionário. A lei claramente excepcionou a licitação nesse caso. Eu não teria nenhuma dúvida de fazer essa leitura. A lei seguinte, que cuidou da questão do petróleo, a Lei 12.351, no artigo 31, provê o seguinte: a cessão dos direitos e obrigações relativos ao contrato de partilha de produção. Nós tínhamos a lei do petróleo, que previa o modelo de concessão, e depois veio essa lei, a 12.351, que previa o modelo de partilha. Em má hora, a cessão dos direitos e obrigações relativos ao contrato de partilha de produção somente poderá ocorrer mediante prévia e expressa autorização do Ministério de Minas e Energia, ouvida a ANP, observadas as seguintes condições: preservação do objeto contratual e de suas condições, atendimento por parte do cessionário dos requisitos técnicos, econômicos e jurídicos estabelecidos e exercício do direito de preferência dos demais consorciados na proporção de suas participações no consórcio. Portanto, a lei de partilha tampouco exige licitação para a cessão desses contratos de exploração de petróleo. Ministro Luiz Roberto Barroso. Cuida-se apenas de saber, presidente, se esta lei, ou ambas estas leis, esses dispositivos que eu leio, são compatíveis com a Constituição. E acho que são perfeitamente compatíveis. A Constituição prevê que a lei possa excepcionar, e eu não vejo aqui nenhuma falta de razoabilidade, nem violação de outro preceito constitucional que pudesse impedir a validade dessa lei. E aí vem o decreto e estabelece um padrão de comportamento para a cessão desses contratos, que não é uma licitação, mas é um padrão de transparência e sujeito à total controlabilidade de quem quer que queira verificar a lisura da operação. Porque o decreto... Julgamento de ação contra decreto que instrui regra para a cessão de direitos de exploração e produção de petróleo e hidrocarbonetos pela Petrobras.
dividido em fases: preparação, consulta de interesses, apresentação de propostas preliminares, apresentação de propostas firmes, negociação e só então se proclama o resultado. Portanto, o decreto, que é superveniente ao conjunto espantoso de desmandos que ocorreram na Petrobras e que a lei de licitações não foi capaz de evitar, o decreto vem criar um novo regramento que aumenta os cuidados e aumenta a transparência dessa operação de cessão. É preciso ter a percepção de que, quando se opta pelo modelo de licitação, se opta por um modelo burocratizado, por um modelo mais demorado, por um modelo mais complexo de contratação, que se justifica em nome da moralidade administrativa e de outros fatores. Mas em mercados dinâmicos, ágeis e competitivos, a lei de licitações é um problema, ela é um estorvo. E, portanto, é preciso aqui fazer algumas ponderações e dar, assim penso eu, algum crédito de confiança ao administrador para que ele possa fazer com a agilidade necessária as escolhas em um mercado, como se disse acertadamente da tribuna, volátil e cambiante como é o mercado do petróleo. Interessantemente, eu teria alguma dúvida quando o decreto prevê, no seu artigo 1º, parágrafo 7º, que as contratações de bens e serviços efetuados pelos consórcios operados pela Petrobras ficarão sujeitos ao regime próprio das empresas privadas, hipótese em que não se aplica o procedimento licitatório. Portanto, consórcios operados pela Petrobras não estão sujeitos ao processo licitatório, mas estão sujeitos aos princípios da administração pública, previstos na Constituição, expressamente diz a norma. E esses princípios envolvem moralidade, probidade, publicidade e, em matéria de licitação, igualdade dos concorrentes e contratação da melhor proposta. Alguém poderia vislumbrar um contraste com a lei das estatais, porque a lei das estatais, no seu artigo 1º, parágrafo 5º, diz o seguinte: submetem-se ao regime previsto nesta lei a empresa pública e a sociedade de economia mista que participem de consórcio. Portanto, aqui há uma aparente incompatibilidade. Porém, ainda aqui, presidente, eu considero que a lei que disciplina especificamente o contrato de cessão de exploração de petróleo é lei especial em relação à lei geral das estatais e, portanto, eu também aqui estou aceitando a validade do decreto. Esse dispositivo poderia suscitar alguma dúvida que eu estou superando dessa forma, mas a exceção da regra geral da licitação pela legislação e o fato de que o decreto aqui impugnado, na verdade, cria cautelas para além do previsto na lei, na proteção do interesse público, me levam a pedir todas as vênias a um entendimento divergente para julgar improcedente o pedido. Eu devo dizer que eu estou indo ao mérito porque o eminente relator foi diretamente ao mérito, a divergência foi diretamente ao mérito e, portanto, talvez ache bom, para a segurança jurídica desse tipo de relação, nós resolvermos esse problema. Referendo na medida cautelar na ADI 5942, autor Partido dos Trabalhadores. Quem vota é o ministro Luiz Roberto Barroso. As leis que, a meu ver, excepcionaram a regra da licitação. Mas aqui eu acho que sacrificamos um pouco a tecnicalidade em favor da segurança jurídica, uma matéria que é importante. Com esses fundamentos, presidente, eu estou julgando improcedente o pedido, acompanhando a divergência. Agradeço, ministro Luiz Roberto. Ministra Rosa Weber. Senhor presidente, Vossa Excelência antecipou o empate, ou seja, antecipou o meu voto. Eu vou me dispensar da leitura
e vou dizer que, pedindo toda a vênia divergência, acompanho o voto do ministro Marco Ministra Aurélio, Rosa Weber. que, a meu juízo, observa à esquerda da mesa em formato de U. constitucionais. Farei juntada do voto escrito, né, e observando, então, essa metodologia e considerando que vou ter, depois que me retirar, voto assim, senhor presidente. Agradeço a objetividade de Vossa Excelência e a colaboração com o andamento sempre dos trabalhos. Vossa Excelência acompanha o relator, julgando procedente. Eu não antecipei o voto de Vossa Excelência, mas... Ministro Dias Toffoli. Eu falei que o viés era de 3-3. Vamos ver agora se o ministro Alexandre acerta o viés de 4-4. Ministro Ricardo Lewandowski, como vota? Senhor presidente, eu estou aqui em mãos com um estudo econômico apresentado pelo Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás. Ministro Ricardo Lewandowski, à direita da mesa, ao lado do ministro Marco Aurélio. Conhecido no mercado pela sua seriedade, este instituto mostra que os investimentos nesta área deste ano, na verdade, o ano passado, 2019, até o ano de 2030, os investimentos nesse setor montam a quase $1 trilhão, senhor presidente. É muito dinheiro. São quantias que poucos de nós podemos imaginar. O montante, ou mesmo a aplicação deste volume de dinheiro. Então, senhor presidente, eu diria, até por razões práticas, a mim me parece extremamente temerário que se possa dispensar por decreto a exigência constitucional de licitação para alienar bens desse setor estratégico, absolutamente importante para a soberania nacional. Nós sabemos, inclusive, senhor presidente, aqueles que se dedicam ao estudo da história, quantas guerras mundiais foram deflagradas em razão do petróleo, da dominação das áreas petrolíferas, da exploração de petróleo e gás, xisto, etc. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, agora as guerras do Oriente Médio. O que está dito aqui com todas as letras, no parecer do Ministério Público Federal, fiscal da lei, fiscal da aplicação escorreita da Constituição e agora também de forma muito bem veiculada pelo eminente relator, ministro Marco Aurélio, e ofende a mais não poder esse decreto a exigência de licitação prevista no artigo 37 da Constituição. Quer dizer, a guisa de regulamentar as regras de governança, transparência e boas práticas de mercado previstas na Lei 9.478, de 97, da Lei 12.351, de 2010, o senhor presidente da República foi além, acabou criando um processo licitatório, entre aspas, data vênia totalmente flexível para atender, não sei que demandas, e, de qualquer maneira, a meu ver, ferindo frontalmente o que se dispõe na Constituição. Então, senhor presidente, eu acompanho o eminente ministro relator, acompanho o ministro Fachin, agora também a ministra Rosa Weber, e saúdo, enfim, o cuidado que teve o relator, como sempre, de examinar essa matéria, desta feita, valendo-se também, como eu me valho, do escorreito parecer do Ministério Público Federal, senhor Procurador-Geral da República. Como voto, senhor presidente? Agradeço ao ministro Ricardo Lewandowski. Como voto, o ministro Gilmar Mendes. Presidente, eu vou pedir vênia ao relator e encaminhar o voto no sentido da divergência. O ministro Gilmar Mendes julga improcedente. Chegamos ao 4-4. O meu voto, portanto, ele é indiferente para o final do julgamento, porque nas ações de controle concentrado temos que ter os 6 votos e há 2 colegas que estão ausentes por razões de saúde. Por isso, eu vou pedir vista dos autos. Proclamo que, após os votos do relator julgando procedente a ação, no que foi acompanhado
pelo ministro Luiz Edson Fachin, pela ministra Rosa Weber e pelo ministro Ricardo Lewandowski, e dos votos que julgavam improcedente a ação a partir do ministro Luiz Fux, ministro Alexandre de Moraes, ministro Luiz Roberto Barroso e ministro Gilmar Mendes, pediu vista o ministro Dias Toffoli. Ministro Gilmar Mendes, para continuidade de julgamento, o recurso extraordinário 636.553, tema 445 da repercussão geral, incidência do prazo decadencial previsto no artigo 54 da Lei 9.784, de 1999, para a administração anular ato de concessão de aposentadoria em que é recorrente a União, recorrido João Darcy Rodrigues de Oliveira, vários Amis Sicuri, consta que, após o voto do ministro Luiz Edson Fachin, que negava provimento ao recurso extraordinário, Vossa Excelência, como relator, indicou o adiamento do feito. Encontra-se a seguinte situação de votos. Davam parcial provimento ao recurso extraordinário, ministro Gilmar Mendes e ministro Alexandre de Moraes. Nega provimento ao recurso extraordinário, o ministro Luiz Edson Fachin. Vossa Excelência tem a palavra para a sua manifestação. Presidente, discute-se nos presentes autos se o Tribunal de Contas deve observar o prazo decadencial de 5 anos previsto na Lei 9784 de 99. Ministro Gilmar Mendes, à direita da mesa, em formato de U invertido. E, se necessária, a observância do contraditório e da ampla defesa. Inicialmente, seguindo a jurisprudência dominante da Corte, votei no sentido da inaplicabilidade do artigo 54 da Lei 9784 ao TCU para julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão. Consignei ainda que, caso ultrapassados mais de 5 anos do recebimento pela Corte de Contas do referido procedimento, sem que tenha havido a apreciação de sua legalidade, deveria ser assegurado aos interessados o uso das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Na ocasião, o ministro Alexandre de Moraes acompanhou o meu voto. Na retomada do julgamento, o ministro Edson Fachin divergiu, propondo a revisitação da jurisprudência até então firmada. Defendeu que a concessão da aposentadoria deveria ser classificada como ato simples. Ministro Gilmar Mendes. Com a publicação do ato pelo órgão de origem. Assim, estando aperfeiçoado o ato de aposentação, incidiria o disposto no artigo 54 da Lei 9784 de 99, que assim dispõe: o direito da administração de anular os atos administrativos de que decorram recurso extraordinário 636553, União contra João Darcy Rodrigues de Oliveira. Salvo comprovada má-fé. Segundo o entendimento do ministro Fachin, o ato do TCU não pode ser classificado como uma vontade autônoma integrante do ato de concessão de aposentadoria, mas sim como um ato de controle realizado a posteriori, no que respeita ao reconhecimento da legalidade e suficiência para fins de registro e composição da regularidade das contas do órgão pagador. Por fim, consignou que, ainda que se considerasse a aposentadoria como ato complexo, seria necessária a incidência do prazo de 5 anos para a revisão do ato com fundamento no princípio da segurança jurídica e da confiança legítima. Tendo em vista as ponderações trazidas pelo ministro Edson Fachin e a delicadeza da questão envolvida, pedi adiamento do julgamento para reanalisar a questão. Após uma acurada reflexão sobre o assunto e levando em consideração as ponderações suscitadas durante o julgamento, bem como os reflexos e implicações que tais alterações poderiam trazer, parece-me que, de fato, seja o caso do Tribunal revisitar parcialmente o tema. Como bem lembrado pelo ministro Edson Fachin, desde 1957, o Supremo tem se posicionado no sentido de que o ato de concessão de aposentadoria teria a natureza de ato complexo, segundo o qual seria necessária a conjugação da vontade do órgão de origem e do Tribunal de Contas para que o ato se tornasse perfeito. Por esse motivo, após a edição da Lei 9784, firmou-se o entendimento de que seu artigo 54 não poderia ser aplicado durante o período entre a publicação do ato de aposentadoria pelo órgão de origem e a apreciação de sua legalidade pelo TCU, haja vista ainda inexistir ato acabado. Quanto a esse ponto, entendo que merece ser mantida a jurisprudência há muito firmada, no sentido de que a concessão de aposentadoria ou pensão constitui ato complexo que somente se aperfeiçoa após
o julgamento de sua legalidade pelo Tribunal de Contas. Nesses termos, por constituir exercício da competência constitucional, artigo 71.3, tal ato ocorre sem a participação dos interessados e, portanto, sem a observância do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido, cito o teor da súmula 3. Nos processos perante o Tribunal de Contas da União, asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. Sobre isso até a ministra Rosa chamava atenção na sessão passada. Todavia, em diversas oportunidades, manifestei minha preocupação com a alteração de situações já aparentemente consolidadas pelo tempo à luz do princípio da segurança jurídica e da confiança legítima, bem como da necessidade da estabilização das relações jurídicas, seja em favor da administração ou em favor do administrado. Assim, apesar de entender pela inaplicabilidade direta do artigo 54 da Lei 9784, antes do julgamento da legalidade do ato de aposentação pelo TCU, é inegável a necessidade de observar o princípio da segurança jurídica em caso. A propósito do direito comparado, vale ainda trazer à colação clássico estudo de Almiro do Couto e Silva sobre a aplicação do princípio da segurança jurídica, segundo o qual a faculdade que tem o poder público de anular seus próprios atos tem limite não apenas nos direitos subjetivos regularmente gerados, mas também no interesse em proteger a boa-fé e a confiança, Treue und Glauben, dos administrados. E aí eu transcrevo o trecho da manifestação do professor Almiro do Couto e Silva, que foi, salvo o melhor juízo, o inspirador e talvez autor do artigo 54 da Lei 9784. É interessante seguir os passos dessa evolução, dizia o eminente mestre gaúcho. O ponto inicial da trajetória está na opinião amplamente divulgada na literatura jurídica de expressão alemã do início do século, de que, embora inexistente na órbita da administração pública, o princípio da res iudicata, a faculdade que tem o poder público de anular seus próprios atos, tem limite, não apenas nos direitos subjetivos regularmente gerados, mas também no interesse em proteger a boa-fé e a confiança. E citava depois o professor Otto Barhoff para dizer: embora do confronto entre os princípios da legalidade da administração e o da segurança jurídica resulte que, fora dos casos de dolo, culpa, etc., o anulamento com eficácia ex nunc é sempre inaceitável e o com eficácia ex nunc é admitido quando predominante o interesse público no restabelecimento da ordem jurídica ferida, é absolutamente defeso o anulamento quando se trata de atos administrativos que concedam prestações em dinheiro, que se exauram de uma só vez ou que se apresentem em caráter duradouro, como os de índole social, subvenções, pensões ou proventos de aposentadoria. E o eminente mestre depois se referia ao direito francês, rememorando o clássico Affaire Dame Cachet. Bem mais simples, apresenta-se a solução dos conflitos entre o princípio da legalidade da administração e o da segurança jurídica no direito francês. E aí citava este caso para dizer que, de uma parte, a revogação dos atos administrativos não cabia quando existissem direitos subjetivos deles provenientes e, de outra, de que os atos maculados de nulidade só poderiam ter seu anulamento decretado pela administração pública no prazo de 2 meses, que era o mesmo prazo concedido aos particulares para postularem recurso contencioso de anulação à invalidade dos atos administrativos. Na mesma linha do professor Couto e Silva, também seguia Reale. E o professor Couto e Silva citava: Miguel Reale é o único dos nossos autores que analisa com profundidade o tema no seu mencionado Revogação e Anulamento do Ato Administrativo, em capítulo que tem por título Nulidade e Temporalidade. Depois de salientar que o tempo transcorrido pode gerar situações de fato equiparáveis às situações jurídicas, não obstante a nulidade que originariamente as comprometia,
diz ele que é mistério distinguir duas hipóteses: a deconvalidação ou sanatória do ato nulo e anulável, a perda pela administração do benefício da declaração unilateral de nulidade. Eu cito depois Laren sobre este assunto e digo o seguinte, presidente, caminhando-me para a conclusão. Na Alemanha, contribuiu decisivamente para a superação da regra da livre revogação dos atos administrativos ilícitos uma decisão do Tribunal Administrativo de Berlim proferida em 14/11/56, posteriormente confirmada pelo Tribunal Administrativo Federal. Cuidava-se de ação proposta por viúva de funcionário público que vivia na Alemanha Oriental. Informada pelo responsável pela administração de Berlim de que teria direito a uma pensão desde que tivesse o seu domicílio fixado em Berlim Ocidental, a interessada mudou-se para a cidade. A pensão foi-lhe concedida. Tempos após, constatou-se que ela não preenchia os requisitos legais para a percepção do benefício, tendo a administração determinado a suspensão de seu pagamento e solicitado a devolução do que teria sido pago indevidamente. Hoje a matéria integra a complexa regulação contida no parágrafo 48 da Lei sobre Processo Administrativo Federal e Estadual, em vigor na Alemanha desde 1977. Como se vê, digo eu, em verdade, a segurança jurídica, como subprincípio do Estado de Direito, assume valor ímpar no sistema jurídico, cabendo-lhe papel diferenciado na realização da própria ideia de justiça material. Nesse sentido, vale trazer passagem do estudo já citado do professor Miguel Reale sobre a revisão dos atos administrativos. Não é admissível, dizia o eminente professor, por exemplo, que nomeado irregularmente um servidor público, visto carecer na época dos requisitos complementares exigidos por lei, possa a administração anular seu ato anos e anos envolvidos, quando já constituída uma situação merecedora de amparo e, mais do que isso, quando a prática e a experiência podem ter compensado a lacuna originária. Não me refiro, é claro, a requisitos essenciais que o tempo não logra por si só convalescer, como seria, por exemplo, a falta de diploma para ocupar cargo reservado a médico, mas a exigências outras que, tomadas no seu rigorismo formal, determinariam a nulidade do ato. E dizia aí, ainda, escreve com acerto José Frederico Marx que a subordinação do exercício do poder anulatório a um prazo razoável pode ser considerado requisito implícito do princípio do due process of law. Tal princípio, em verdade, não é válido apenas no sistema do direito norte-americano, do qual é uma das peças basilares, mas é extensível a todos os ordenamentos jurídicos, visto como corresponde a uma tripla exigência de regularidade normativa, de economia de meios e forma e de adequação à tipicidade fática. Não obstante a falta de termo que em nossa linguagem rigorosamente lhe corresponda, poderíamos traduzir due process of law por devida atualização do direito, ficando entendido que haverá infração desse ditame fundamental toda vez que, na prática do ato administrativo, por preterido algum dos momentos essenciais à sua ocorrência, porém destruídas sem motivo plausível, situações de fato cuja continuidade seja economicamente aconselhável, ou se a decisão não corresponder ao complexo de notas distintivas da realidade social tipicamente configurada em lei. Assim, presidente, apesar de entender que a concessão da aposentadoria continua a ser ato complexo e que o artigo 54 da Lei 9784 não se aplica diretamente à hipótese, parece-me que, por motivos de segurança jurídica e necessidade de estabilização das relações, é necessário fixar-se, por analogia, um prazo para que a Corte de Contas exerça esse seu munus, esse seu dever constitucional. Diante da existência de norma que incida diretamente RE 636-553, União contra João Daci Rodrigues de Oliveira. Quem vota é o ministro Gilmar Mendes. Artigo 4º. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Nesses termos, tendo em vista o princípio da isonomia, parece-me que o mais correto seria a aplicação, por analogia, do Decreto 20.910 de 1932, que assim dispõe: as dívidas passivas da União, dos Estados e dos municípios,
Bem assim, todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescreve em 5 anos contados da data do ato ou do fato do qual se originaram. Ora, se o administrado tem prazo de 5 anos para buscar qualquer direito contra a Fazenda Pública, também podemos considerar que o poder público, no exercício do controle externo, teria o mesmo prazo para rever eventual ato administrativo favorável ao administrado. Podemos citar ainda a utilização do prazo de 5 anos pela Lei 9873 de 99, que dispõe sobre a prescrição para exercício de ação punitiva pela administração pública federal, direta e indireta, bem como a própria Lei 9784, que, apesar de não se aplicar diretamente ao caso, pode servir de diretriz para a fixação de prazo razoável ao Tribunal de Contas. Feitas essas considerações, parece-me, presidente, que a fixação do prazo de 5 anos se afigura razoável para que o TCU proceda ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados. Diante de todo o quadro já exposto, verifica-se que a discussão acerca da observância do contraditório e da ampla defesa após o transcurso do prazo de 5 anos depois da chegada do processo ao TCU encontra-se prejudicada. Isso porque, fim do referido prazo, o ato de aposentação considerar-se-á registrado tacitamente, não havendo mais a possibilidade de alteração pela Corte de Contas. Sugiro, então, a fixação da seguinte tese de repercussão geral a ser aplicada de maneira objetiva aos recursos extraordinários que versem sobre as mesmas questões. Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, o Tribunal de Contas da União está sujeito ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo àquela corte. Essa parece ser a questão mais delicada, que temos aqui muitas assimetrias, muita demora na remessa dos processos ao Tribunal de Contas. Com relação ao caso concreto, a União interpôs recurso extraordinário contra o acordo do TRF da 4ª Região, aduzindo em síntese que o Tribunal de Contas não está sujeito ao prazo decadencial de 5 anos previsto na Lei 9784 para análise da legalidade do ato de aposentadoria. Após detida a análise dos autos, verifico que a aposentadoria foi concedida pelo órgão de origem em 1º de 9 de 95, tendo o processo de deferimento inicial do benefício chegado ao Tribunal de Contas da União em 18 de 7 de 96, que em 4 de 11 de 2003, ao analisar a legalidade da aposentadoria do servidor público concedida há mais de 7 anos, constatou a existência de irregularidades, motivo pelo qual considerou ilegal o ato de concessão. Extrai-se ainda da inicial que o servidor foi notificado da decisão do TCU, sendo oportunizada a interposição do recurso administrativo, o qual foi rejeitado nos termos do acórdão tal. Nessa esteira, reexaminando o caso dos autos, verifico que transcorreram mais de 5 anos entre a chegada do processo ao TCU e a decisão proferida pela Corte de Contas, e quase 24 anos até a presente data, o que atrai a incidência, de alguma forma, do princípio da segurança jurídica. Por isso, ministro Gilmar Mendes. Do recurso da União, pois apesar de entender que o artigo 54 da Lei 9784 não se aplica diretamente à análise da legalidade do ato de aposentadoria pelo Tribunal de Contas, é necessária a observância do prazo de 5 anos a contar da chegada dos autos à Corte de Contas, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Eu me dispenso de fazer mais considerações sobre esse tema. O ministro Fachin já o fez, perpassando toda a jurisprudência do tema, inclusive a mais recente sobre a matéria, tendo em vista esse pano de fundo de segurança jurídica e do contraditório da ampla defesa. É como voto. Agradeço ao ministro Gilmar Mendes. Senhor presidente, Vossa Excelência, me permite apenas muito brevemente, enaltecendo... Intervém o ministro Edson Fachin. O eminente ministro relator traz à colação e registrando que Sua Excelência está agora propondo a negativa de provimento, portanto, eu estou acompanhando Sua Excelência na conclusão. Nada obstante, ainda remaneça
alguma dissonância do ponto de vista da caracterização da natureza do ato e em relação ao termo inicial para a contagem desse prazo decadencial de 5 anos, é preciso reconhecer que o que o eminente ministro relator traz à colação é coerente com a jurisprudência assentada em relação à natureza complexa e também é coerente com esta natureza demarcar o termo inicial da chegada ao Tribunal de Contas da União. Portanto, nada obstante essa dissonância no tocante a esses pontos, tendo Sua Excelência apresentado esta reflexão que, creio, tem um marco na compreensão desta matéria nesse Supremo Tribunal Federal e, portanto, propondo a negativa de provimento, eu estou acompanhando Sua Excelência na conclusão. Na conclusão. Eu penso que está bem claro o ponto de divergência. Presidente ministro Dias Toffoli. Ministro relator, que agora, readequando o voto para a negativa de provimento, mantém a posição de ato complexo e, por isso, o termo aquo é da chegada da decisão de aposentadoria para a confirmação do Tribunal de Contas da União. O ministro Luiz Edson Fachin, em razão de entender como ato singelo, entende que é da publicação do ato do órgão de origem e daí começaria a incidir o prazo de 5 anos. Uma outra questão é o fundamento da incidência do 54, que o eminente relator vai pela lei de introdução, pela nova lei de introdução ao direito brasileiro e o faz por analogia. Mas, na prática, é o mesmo prazo, mas com o termo aquo diferente, com o termo aquo, por Sua Excelência entender ato complexo, a partir da chegada no Tribunal de Contas da União. Eu vou checar com o ministro Alexandre de Moraes, que havia acompanhado o voto originário do relator, ora retificado, se Vossa Excelência, como vota, confirma ou retifica também? Presidente, 2 rápidas observações. Na sessão anterior, em que acompanhei o eminente ministro Gilmar, e quero parabenizar tanto o ministro Gilmar quanto o ministro Fachin por ministro Alexandre de Moraes. Discussão. Já à época entendi que avançávamos, porque pelo menos após 5 anos estávamos exigindo o contraditório. Pegamos alguns casos na turma absurdos, né? 18 anos depois, de repente mudam a composição do Tribunal de Contas e entendem que aquela aposentadoria foi ilegal. Então, já tínhamos avançado. Me parece que hoje vamos chegar num posicionamento melhor. É um avanço melhor, realmente, no prazo de 5 anos. Após os 5 anos, a estabilização, a necessidade de se garantir a segurança jurídica. 5 anos é um prazo razoável hoje, na realidade, hoje, inclusive, da tecnologia, da comunicação entre os órgãos, para que o Tribunal de Contas da União possa efetivamente realizar o efetivo controle que a Constituição lhe dá. Parece, que o TCU está avançando na ideia de ministro Gilmar Mendes. Exato, que seja, na verdade, a partir do momento em que sai a publicação do ato, no Diário Oficial já seria comunicado. Agora, no ponto de divergência, eu gostaria de fazer uma reflexão, já me posiciono. Essa decisão, essa alteração de posicionamento do Supremo Tribunal Federal, obviamente não vai valer só para o Tribunal de Contas da União. Para todos os tribunais de contas dos estados e para os tribunais de contas no Rio de Janeiro e São Paulo, para um único município, as capitais. E há alguns estados em que há uma demora muito grande de encaminhamento do ato de aposentadoria ao Tribunal de Contas. Então, aqui entendo e permaneço com o posicionamento do ato ser complexo, e até porque será um novo paradigma para todos os tribunais de contas, o início do prazo de 5 anos ser contado da chegada na Corte. Mais para frente, essa chegada vai ser quase que automática, não haverá diferença. Mas hoje, principalmente em virtude de alguns tribunais de contas, há um lapso temporal muito grande. Então, readeco, voto novamente louvando os eminentes ministros Gilmar e Edson Fachin por esse grande avanço na segurança jurídica. Acompanhando o termo aquo fixado pelo ministro relator. Ministro Luiz Roberto Barroso, como vota? Eu cumprimento tanto o ministro Fachin quanto o ministro Gilmar por voltarmos a essa discussão. Quando eu estudei esse caso lá atrás,
e tive acesso ao voto do ministro Gilmar. Ministro Luiz Roberto Barroso. Acho que a gente devia virar essa jurisprudência, mas mexer em jurisprudência é sempre delicado, está consolidado há muito tempo. Mas eu acho que, em boa hora, o ministro Fachin trouxe a questão e o ministro Gilmar reajustou, e eu também estou indo pela mesma linha. Eu nem vou entrar na discussão nesse momento, porque acho desnecessária, do ato ser complexo ou não. Mas eu considero que o termo AQUO é de 5 anos, e tampouco vou entrar na discussão, presidente, o ministro Gilmar fez referência ao decreto 20.910, que é de 32, que é a regra geral da prescrição. RE 636553, União contra João Daci Rodrigues de Oliveira. 54 da Lei 9.784, num caso seria prescrição, no outro caso seria decadência. Mas a proposta de tese de Sua Excelência fala 5 anos, tucur, e, portanto, eu estou de acordo com a tese dos 5 anos. Portanto, em verdade, estou de acordo com a tese do ministro Gilmar Mendes, de que o prazo é de 5 anos, conta-se da entrada no Tribunal de Contas. É isso, acho que essas são as duas únicas questões relevantes. Prazo de 5 anos. A partir do Tribunal de Contas. Eu estou indo na linha do ministro Fachin, porém, acompanhando o ministro Gilmar na fixação do termo AQUO. Agradeço, ministro Luiz Roberto Barroso. Ministra Rosa Weber. Senhor presidente, eu, na sentada anterior, já trazia voto acompanhando o ministro Gilmar Mendes. Ministra Rosa Weber, à esquerda da mesa, ao lado do ministro Edson Fachin. Agora, a partir desse incentivo à revisita do tema trazido pelo ministro Fachin, eu louvo e acompanho. Adotei como norma, em se tratando de uma corte constitucional, a observância da jurisprudência da Corte, e tenho N precedentes da minha lavra nessa linha, inclusive um bem antigo, mandado de segurança 25.568, onde eu fiquei de redatora designada, Vossa Excelência era o relator, defendendo a tese da ampla defesa do contraditório. Acho interessantíssimo que agora tenhamos conseguido dar um passo que me leva à firme convicção de que estamos decidindo de uma forma mais justa, em favor do jurisdicionado. Então, eu estou acompanhando o voto reajustado do ministro Gilmar Mendes e fico no ato, continuo por hora, considerando a aposentadoria como um ato complexo. Mas, quem sabe, vamos revisitar. Estive examinando o ato composto, também não seria possível, e eu havia seguido a jurisprudência. Aliás, o ministro Fachin tinha... Ministra Rosa, presidente, uma observação que eu considero importante. Um ato simples. Perdão. Não, eu digo, eu ainda não avanço para afirmar que se trata de um ato simples. Da mesma forma, eu acho que mas eu não firmei posição. Pensar. Mas aqui é um ponto importante. Nós interrompe o ministro Luiz Roberto Barroso. De muitos anos. E a estamos alterando agora com caráter prospectivo, senão a gente vai invalidar tudo que foi feito para trás. Portanto, acho que essa é uma mudança que vale para este caso, que, aliás, nem precisava, e vale mas vai valer para os casos que estão suspensos nos tribunais. Sim. Que é a repercussão geral. Só não valeria para os casos já definidos. Isso, o que está em tramitação se aplica, mas o que já foi definido, não. Tá certo? Porque, senão, a gente vai criar uma instabilidade imensa. O tema AQUO, ministra Rosa, só para eu confirmar, é o da ministro chegada Dias do Tribunal de Toffoli. Contas, sem se comprometer com a natureza do ato. Isso. Ministro Ricardo Lewandowski. Presidente, eu acompanho o ministro Gilmar também, entendo que é um prazo razoável. Ministro Ricardo Lewandowski, à direita da mesa, em formato de U, ao lado do ministro Marco Aurélio. A partir do ingresso do processo no Tribunal de Contas, mas também me reservo o direito de pensar melhor sobre a natureza do ato, se é complexo, se é composto, até porque o artigo 71.3 da Constituição diz que compete ao Congresso Nacional, com auxílio do Tribunal de Contas, apreciar para fins de registro. É um mero registro. Agora, há os que dizem que é uma formalidade essencial para a complementação do ato. Mas, enfim, é uma matéria de alta indagação. Mas, por hora, eu me alinho à maioria que já se formou e entendo, então, que o prazo de 5 anos se conta a partir do ingresso do processo no Tribunal de Contas, nos Tribunais de Contas brasileiros. E como voto? Agradeço, ministro Lewandowski. Ministro Marco Aurélio. Presidente, eu diria, pronto, estão todos aposentados.
e as situações precárias criadas a partir do órgão de origem. Ministro Marco Aurélio. Em um passo que eu diria de mágica, definitivas. Nós temos que pensar no Brasil. Nós temos que pensar na segurança jurídica. Nós temos que pensar na prevalência do direito positivo. Nós temos, diria mesmo, que amar. E o verbo foi afastado do Código Civil, né? Na revisão do Código Civil, temos que amar um pouco mais a lei das leis, que é a Constituição Federal. O sistema não fecha. O sistema não fecha a partir do momento em que se diz que o ato originário é um ato precário e efêmero, com a conclusão agora de que, considerada a passagem do tempo, sem que exista a lei dispondo que os tribunais de conta do país têm um prazo para apreciar aposentadorias e pensões a ele enviadas, dizemos que esse ato se transmuda em ato definitivo. Seria interessante fazermos um levantamento só no Tribunal de Contas da União de quantos processos versando aposentadorias e quantos processos versando pensões estão pendentes de apreciação e que ficarão prejudicados com a decisão do Supremo. E decisão do Supremo desconhecendo que o registro preconizado pela Constituição Federal da aposentadoria, considerados os cálculos dos proventos da pensão, considerados os cálculos da pensão, que esse registro encerra formalidade essencial, a definitividade da jubilação ou do reconhecimento da pensão pelo órgão de origem. A lei que cogita da decadência, o que ela pressupõe? Ato jurídico perfeito e acabado. E aí a administração pública tem 5 anos para revê-lo. Mas no caso do processo de aposentadoria, do processo alusivo à pensão, não se tem presente o ato primeiro, que é o ato do órgão de origem do servidor, não se tem ato jurídico perfeito e acabado. Como fazer incidir esse prazo e dizer que a administração pública decaiu da possibilidade de proceder numa fase que compõe a rigidez do ato primeiro, que é a fase de registro? Como, sem uma lei que preveja expressamente com sanção, tempo para o Tribunal de Contas se pronunciar, nós vamos assentar que ele tem prazo para fazê-lo e que, não fazendo, decai do direito de cumprir a Constituição Federal, que é um direito-dever, e proceder à análise sob o ângulo da legalidade para registro do que lhe foi encaminhado. É um passo, presidente, demasiadamente largo. E não é o fato de o Supremo não ter acima dele um órgão para rever as decisões que profere, que levará o Supremo a fechar a Constituição Federal e simplesmente a colocar em segundo plano o arcabouço normativo, tal como elaborado pelos nossos representantes, pelo Congresso Nacional. Ao contrário,
essa circunstância cobra dos integrantes do Supremo uma responsabilidade maior. E já se disse aqui que nós estamos decidindo com uma repercussão ímpar no Brasil, que é um Brasil continental. Não existe apenas como órgão de controle o Tribunal de Contas da União. Nós temos situações concretas que não desagam no Tribunal de Contas da União. Temos situações concretas que envolvem servidores de municípios, servidores de estados, que se encerram no Tribunal de Contas de origem. E são N, presidente, são milhares de processos que aguardam o crivo do órgão de controle há mais de 5 anos. E aí vamos desconhecer que o ato é complexo para dizer que o subsequente não precisa mais ser praticado, sacramentando-se, portanto, que estabelecido pelo órgão de origem do servidor ante a passagem dos 5 anos? Onde está no arcabouço normativo pátrio que, passados os 5 anos, os órgãos de controle decaem do direito de, como eu disse, cumprir a Constituição Federal e proceder ao registro? Sem o registro, o ato continua precário, o ato a que é integrado o servidor, submetido a uma condição resolutiva que pode se operar mesmo após os 5 anos. Ou seja, a condição revelada pela glosa dos cálculos efetuados, sabe Deus como, pelo órgão de origem. É um passo, presidente, demasiadamente largo que eu não consigo, sem ser legalista ao extremo, não consigo dar. Porque estaremos substituindo o Congresso Nacional. Nós estaremos como que aprovando um ato normativo, estabelecendo um prazo com sanção, uma sanção que não atende ao interesse público, ao interesse da sociedade, uma sanção muito drástica. Ministro Marco Aurélio. Além de assentarmos que as Cortes de Conta, que eu reconheço, estão sobrecarregadas, como nós também estamos. Julgamento sobre prazos para revisão de atos de administração pública. Embora eu reconheça, eu não tenho como simplesmente imprensar à parede os órgãos de controle e dizer que, sem norma expressa versando a matéria, eles perdem a prerrogativa a encerrar direito-dever de analisarem o que encaminhado em termos de provisória aposentadoria e provisório reconhecimento do direito à pensão pelo órgão de origem. Peço vênia, presidente, para mais uma vez marchar em sentido inverso ao da tropa e pronunciar-me pelo provimento do recurso interposto pela União. Porque, vou repetir, em primeiro lugar, não tenho como aplicar a lei que versa o quinquênio como prazo decadencial alusivo à possibilidade de administração rever as próprias decisões. E não tenho por isso, porque se trata de um ato que não se aperfeiçoou, um ato precário do órgão a que é integrado o servidor. E segundo, porque não me cabe desconhecer a realidade pátria, desconhecer que milhares de processos estão pendentes de apreciação
e que, batendo o Supremo martelo, como a maioria preconiza que bata, esses processos que aguardam registro crivo das Cortes de Contas estarão prejudicados. Quem sabe, presidente? Mas, claro, a atribuição dos tribunais de contas não se limita a isso. Quem sabe até pensarmos em fechar os tribunais de contas, entendermos que não, que uma vez concluindo o órgão de origem pela aposentadoria ou pelo reconhecimento da pensão, esse ato, ele se torna, deixando de ser o primeiro de uma sequência de 2 atos, ele se torna acabado e não requer, como exigido pela Constituição Federal, o registro da Corte de Contas. Provejo, presidente, o recurso. Presidente, só para dar uma tranquilidade, quando discutimos, o ministro Fachin e eu, já na sessão passada, nós tínhamos essa preocupação. E fizemos, então, essa... Ministro Gilmar Mendes. Eu pedi informação ao Tribunal de Contas da União, que revelou que tinha uma preocupação, sim, se a incidência do prazo se desse a partir da publicação do ato, porque aí realmente há um tempo bastante relevante, uma média de mais... No ponto, há 6 votos, há 7 votos pela negativa de provimento do recurso da União. Ministro Dias Toffoli. O ministro Marco Aurélio pelo provimento. Quanto ao termo ACO, há 6 votos pela chegada no TCU. Isso. E essa é a preocupação do Tribunal de Contas, porque, de fato, há Ministro uma Gilmar demora Mendes. na remessa. É claro, contando o meu, né? Contando... Eu não pronunciei, presidente, o mais interessante é não ser a instabilidade. Claro que Ministro Marco Aurélio. Que graça à instabilidade enquanto não há esse exame final pela Corte de Contas. Mas, de início, não tem o beneficiário do ato primeiro qualquer prejuízo, porque ele continua recebendo, e há mais. Havendo a glosa considerado tempo de serviço, o período de afastamento é contado como tempo de serviço. Quer dizer, não há prejuízo. Mas, presidente, então é só para dar essa informação de que a demora realmente estava se verificando em grande Ministro parte Gilmar Mendes. nessa primeira fase, desde a publicação do ato até a remessa ao Tribunal de Contas. Eu peço, vendo o ministro Marco Aurélio, acompanho na conclusão e nos fundamentos do voto do ministro Gilmar Mendes. Presidente ministro Dias Toffoli. Que, por maioria, foi negado provimento ao recurso extraordinário da União, vencido o ministro Marco Aurélio, que a ele dava provimento. Quanto ao termo ACO, votaram no sentido de se iniciar com a chegada da decisão do ato de aposentadoria no Tribunal de Contas, o ministro relator Gilmar Mendes, o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Luiz Roberto Barroso, o ministro Rosa Weber, o ministro Ricardo Lewandowski e ministro Dias Toffoli. Então, fixado presidente, o termo ACO, eu acabei deixando passar e foi ventilado na votação, muito embora ministro Marco Aurélio em jogo, o problema do contraditório. É uma garantia do cidadão, realmente, mas do cidadão que participe de um litígio ou seja acusado, a teor do disposto na carta, que eu quero ver um pouco mais amada pelos brasileiros. E a tese, ministro Gilmar Mendes, no voto de Vossa Excelência destacou aqui... Presidente ministro Dias Toffoli. Aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, o Tribunal de Contas da União está sujeito ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo àquela corte. Como o feito não diz, a tese não vai dizer respeito apenas então somente ao Tribunal de Contas da União, eu sugeriria uma adequação na redação para que nós colocássemos os tribunais de contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Poderia ficar assim? Bem. Todos de acordo?
Então, a tese, vencido o ministro Marco Aurélio. Quase todos. Vencido o ministro Marco Aurélio, ministro Lewandowski, que chegou a escutar, fica, então, fixada a tese. Um feito bastante simples de lista do ministro Marco Aurélio, lista número 4, 2020, aqueles casos de vários recursos. Agravo regimental nos embargos de declaração, nos embargos de divergência, no agravo regimental no recurso extraordinário 1.078.542, procedente de Sergipe, está na lista 4 de 2020, de relatoria do ministro Marco Aurélio. Sua Excelência está negando provimento ao agravo. Todos de acordo? Negado provimento ao agravo, decisão unânime, e, em razão daquilo que já foi explicado no início da sessão, encerramos a sessão no momento, ficando realocados os feitos que não foram chamados da data de hoje. Agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão. Parede de mármore claro ao fundo, bandeira do Brasil à esquerda, brasão ao centro, crucifixo à direita no topo. Alguns ministros se levantam, o presidente ainda continua sentado.